Olá pessoal, sou o Marcos Rocha do canal Marketing em Tempos Modernos e em tempos de pandemia, estou falando de maio de 2020, manter o bom relacionamento, entre a sua empresa e seu consumidor ou seu cliente, no caso de B2B, é extremamente importante, para que a empresa consiga manter a sua competitividade. Nesse sentido, o canal convida Cristiano de Paula, que é meu ex-aluno, que tem uma grande experiência na área comercial, inclusive em vendas consultivas, que será um dos temas da playlist da história do marketing, para falar um pouco e dar 3 dicas sobre área comercial e manter a relação com o seu cliente ativa, com alguns cuidados. Então o Cristiano, ele mora no meu coração e não paga aluguel, ele sabe disso, e é um prazer tê-lo aqui no canal, porque realmente é uma pessoa que sempre trabalhou na área comercial e tem uma visão diferenciada, com um mindset realmente que acrescenta. Então, Cris, é contigo, muito obrigado, espero te encontrar mais vezes aqui no canal, forte abraço e vamos a isso. Olá, meu nome é Cristiano de Paula e é um prazer muito grande poder participar do canal Marketing em Tempos Modernos. Fico lisonjeado. Referente aí ao professor Marcos Rocha, eu sou suspeito em falar porque eu admiro muito, a história de vida do Marcos, a trajetória, o Marcos como profissional e o mais importante, o Marcos como ser humano. Então, Marcos, muito obrigado mesmo aí pela participação. Na verdade, eu gostaria de colocar 3 dicas aqui, que pode nos ajudar nesse momento de pandemia e até dentro da normalidade mesmo, porque esperamos atingir essa normalidade o mais rápido possível, Eu sou representante comercial, eu atuo na indústria eletrônica, no B2B, e o meu segmento ele é bem pulverizado, Então eu atuo na área automobilística, na área de telecomunicação, na área médica, enfim. E também de níveis de empresa grande, média, pequena e tal. O primeiro tema que eu queria abordar aqui é a questão da postura. Tá? Os tipos de postura que nós devemos ter nesse momento de pandemia que gera um desespero, gera muita incerteza. Então eu tenho percebido várias empresas com posturas muito diferentes. Então do tipo assim, eu tive cliente aqui que postergou título, postergou entregas, tudo, mas de uma maneira muito transparente, com muita lisura. E eu tive outras empresas que o cara simplesmente fechou a empresa, a gente não sabe o que vai acontecer, se ele mandou embora, se ele suspendeu o contrato, se ele deu férias, e simplesmente sem a mínima satisfação de títulos que venceram, de entregas que eu teria que ter efetuado. Então essa questão da postura, tem que tomar muito cuidado para não gerar uma perda de credibilidade, porque às vezes você cria um rótulo negativo que é para o resto da vida. E eu tenho um grande empresário, que é meu amigo desse segmento, que ele sempre diz: nós teremos fome e sede daqui a 10 anos. Então não adianta também a gente pensar só no imediatismo e tal, a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo, embora o momento seja muito complicado, o momento é mais de sobrevivência, mas você não pode, diante de posturas ruins, você criar rótulos negativos, que de repente pode ficar aí para sempre. Então tem que ter muito cuidado com a postura. Então se tiver alguma negociação para fazer de repente, com locatário de algum prédio, fornecedor, faça isso com muita transparência, muita lisura, materialize a situação, mostre, porque é aquele velho ditado, dívida se paga com dinheiro e com satisfação. Todo mundo está entendendo, ou digamos que somos obrigados a entender o momento, mas temos que ter uma postura adequada, tá bom? Isso é uma questão. A segunda questão, que também é muito importante, é a questão, colocando assim, toda crise, ela acaba trazendo uma situação positiva, Tudo de ruim que acontece na vida, ela acaba tendo um lado positivo. Não que eu não estou falando aqui que a gente queria passar por crise, por tudo isso, não é nada disso. Tá? E também não estou falando de oportunismo.
tá? Desses caras aí que do tal álcool em gel aí que os caras pegaram e jogaram, né, de uma maneira oportunista, né, de uma maneira desumana, jogaram o álcool em gel para 30, 50 reais, máscara também, né? Não estou dizendo disso, eu estou dizendo numa questão que infelizmente essa crise, né, essa onda, ela vai levar muita gente, né? Você tem muitas empresas, né, que elas já vinham, né, capengando, né, devido às questões, né, que o Brasil vem enfrentando há muito tempo. Inclusive 2020 era um ano de muita retomada, né, até pra gente aqui, pra mim, e de uma maneira geral, né, a expectativa era muito grande em 2020. E aí vem, né, essa questão que pegou todo mundo desprevenido. Então, nesse momento de crise, o que nós temos que fazer? Olhar para dentro, né, olhar o micro, né, o macro, né, que é a situação externa, a gente não tem o controle, infelizmente, né, temos que estar acompanhando, antenados, mas nós não temos controle. Agora temos que olhar para dentro. O que nós podemos fazer para se reinventar, né, o que nós podemos melhorar, né, como eu te falei, primeiro por uma questão de sobrevivência e depois esperando a retomada, que é o que a gente acredita, né? Eu tenho um caso rapidinho aqui, sendo bem sucinto, que é muito importante para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Há pouco tempo eu fiz um curso de alta performance pessoal, né, onde parte desse curso, né, abordava uma questão chamada mundo exponencial, né? Então, dentro dessa parte de mundo exponencial, eu tinha o palestrante, né, e ele tinha lá alguns tópicos e tal, e entre esses tópicos ele tinha o tópico UAU, né, tinha um tópico UAU. Eu ainda pensei comigo, né, pô, mas o que é esse UAU, né? Será que é algum termo em inglês, alguma coisa que eu não sei e tal? Bom, o palestrante foi lá, né, falando sobre todos os tópicos. Quando ele chegou no UAU, o UAU dizia o seguinte, esse palestrante ele foi fazer um curso em Harvard, né, e foi a primeira vez que ele esteve em Harvard para fazer um curso. Então você imagina, né, o cara chegando em Harvard, aquela empolgação e tal, e ele lá em Harvard, né, aí ele foi se apresentar lá, né, pro pessoal, né, do que estava fazendo o curso também, foi se apresentar pro palestrante lá em Harvard, e o palestrante começou a fazer várias perguntas para ele, né, tal, e entre elas começou a perguntar para ele o tipo de prato que ele mais gostava, né, comida. E ele falou que na ocasião ele respondeu pizza, só que o cara começou a perguntar, mas pizza como? Do que? Com que massa? Tal, crocante, sabe? Aí ele até falou, pô, eu vim aqui para Harvard, né? E de repente o cara tá perguntando o que eu quero comer e tal. Pô, o cara ficou até meio decepcionado. Tranquilo. E o curso seguiu. Na hora do almoço, né? Ele saiu ali para almoçar, tal, meio deslocado, né? A primeira vez lá em Harvard e tal. Quando ele saiu da sala que estava ocorrendo a palestra, tinha um garçom uniformizado ali, personalizado para ele, com uma bandeja e com a pizza da maneira como ele pediu. Ou seja, eu não sei como ele pediu lá, massa fina, massa não sei o que, tal, mas da maneira assim, esperando. E aí qual que foi a reação dele? Ele falou, uau, esse é o uau. Então, como você tem feito o seu cliente falar uau? Como você tem encantado o seu cliente? Então, esse momento de crise, né, que nós temos que tirar proveito de tudo, né, não um proveito oportunista, né, mas um proveito de olhar para dentro, de ver o que onde podemos melhorar. Tá? Isso é muito importante, então, nesse momento de crise, se reinventar. Tá? Afinal, precisamos sobreviver. Tá? Essa é a segunda dica. E a terceira dica, e não menos importante, é a questão de comunicação. Né? Normalmente, né, no nosso dia a dia, né, nós criamos elos de comunicação com os clientes, parceiros e tal. Então tem cliente que eu ligo para alguma tratativa e tal, e eu tenho aquele elo de comunicação, né, aquele mini elo de comunicação, vamos dizer assim, que é o elo do futebol. Então aquele cara, antes da gente tratar qualquer coisa, a gente vai falar de futebol ou de política, né? Então, nesse momento, evitar elo negativo de comunicação, porque é muito comum, né? A gente, né, nesse desespero, nessa incerteza, a gente tem cliente, né, parceiro que a gente, ai meu Deus, acabou tudo, vai acabar com a humanidade, né, tá tudo ruim, vai fechar. Gente, isso não ajuda em nada. Tá? Isso só vai ajudar pro cara, quando o cara pensar em você, o cara fala, puta, daqui a pouco vem aquele cavaleiro do apocalipse, que ele só me dá má notícia e tal. Então vamos mudar a atmosfera, vamos falar em esperança, vamos falar em fé, vamos criar elo positivo de comunicação. Isso é muito importante, tá bom? Bem,
é isso, espero ter ajudado, né, com essas dicas, contribuído. Reitero aí meu agradecimento ao Marcos por poder participar. Espero estar aqui mais vezes e fiquem na paz, tenham fé que isso há de passar, tá bom? Muito obrigado.